O aumento das passagens de ônibus, metrô e trens começou a vigorar nesta segunda-feira. Vamos então com o Misael Mainetti, que vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Misael foi para a Avenida Paulista na esperança de encontrar um corredor de ônibus cheio. Mas como o Misael não é um cara extremamente sortudo, justamente no horário em que ele está lá, só passam carros, bicicletas e patinetes. 0 ônibus. Mas enfim, Misael, conte para a gente como ficarão as passagens agora. Bem-vindo, feliz ano novo. Feliz ano novo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o 13 em 1. Boa tarde para vocês aí no estúdio. Passou um ônibus e com ele mais dinheiro, porque como a gente já sabe, começaram aí os preços mais altos aí das tarifas de ônibus. Passou de R$ 4,40 para R$ 5,00 e para usar trem e metrô de R$ 5,00 para R$ 5,20. Agora, você me perguntou, quem carregou até ontem, domingo, até às 11h59 deste último domingo, continua pagando mais barato, continua pagando a tarifa antiga durante 180 dias, portanto tem até 4 de julho para usar pagando o preço antigo. Isso também vale para quem usa os cartões Bom e Top, que são esses cartões utilizados aqui no transporte em São Paulo. Agora vou fazer um apanhado também de outras situações envolvendo o transporte na cidade. O valor da integração do bilhete único comum para quem usa ônibus municipais e também o trem ou o metrô aqui em São Paulo passa de R$ 8,20 para R$ 8,90. Essa tarifa, no caso, ela é válida para quem faz até 4 viagens no intervalo de 3 horas em mais de um modal com o bilhete comum. Nos bilhetes de 24 horas, esses que permitem até 10 viagens, a integração dentro do sistema metroferroviário, ou seja, de trem e de metrô, passa de R$ 19,75 e a integração com ônibus municipais da cidade nessa modalidade passa a custar R$ 26,00, um aumento de R$ 2,00. Para finalizar, a tarifa comum mensal vai ser de R$ 242,95 para uso exclusivo de ônibus municipais e de R$ 252,70 nas linhas de trens e metrô. A integração mensal vai custar R$ 393,08, um aumento de R$ 31,00. Ou seja, a gente tem aí então vários aumentos que eu mencionei. Eu não curti porque eu uso o metrô, sei que você também usa, né, Evandro? Já conversamos sobre isso, você usa metrô. É lógico que é uma notícia que não dá para comemorar, todo mundo ficou infeliz com essa notícia de começo de ano novo, mas temos esses novos preços aí sendo praticados a partir desta segunda em 2025. Um ônibus passando aí, ó, me desejando sorte. Sorte para conseguir juntar e se preparar o orçamento para todo o movimento que a gente vai fazer a partir de agora, custando mais caro aqui em São Paulo, né, Misael? Obrigado pelas informações, ótimo trabalho para você por aqui. Aliás, o prefeito Ricardo Nunes retornou à agenda e falou sobre esse processo de privatização das escolas, além de afirmar que as passagens não terão um novo aumento. Veja o que preparou a Beatriz Manfredini ao acompanhá-lo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, garantiu que a passagem de ônibus reajustada nesta segunda-feira não corre risco de sofrer nova alteração no valor ao longo do ano. Segundo o prefeito, mesmo que fatores externos interfiram, o valor será mantido. A gente mantém a tarifa até o final do ano. Obviamente, é um ano que a gente tem aí uma expectativa não boa com relação à economia do país. Aumento do dólar e a inflação passando da meta, então preocupa, mas a gente vai estar durante todo o ano segurando, por mais que tenha algum tipo de interferência econômica, mas nós vamos durante todo o ano segurar a tarifa no valor que a gente colocou de R$ 5,00. Nunes também falou sobre o projeto de conveniar com a iniciativa privada as 50 escolas com piores índices no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Conforme antecipado pela Jovem Pan em dezembro, a ideia já está sendo implementada. A Secretaria de Educação vai estar preparando para a gente poder entrar em 50 piores de IDEB, que pode ser com atividade de reforço escolar, ou pode ser através de um conveniamento com entidades especialistas da área de educação para poder contribuir. O que a gente não pode é ter escolas com IDEB tão baixo e não fazer nada, achar que está tudo normal. Então, nós vamos atuar para ajudar essas unidades com o olhar e com foco no aluno para que ele possa sair da escola com o conhecimento que ele precisa, ao qual ele tem o direito.
Em evento em um dos céus da cidade, Nunes prometeu a construção e entrega de 20 céus até o fim do novo mandato, em 2028. A gente vai entregar 5 agora nos próximos meses, inclusive alguns deles já agora nos primeiros 100 dias. A gente está licitando mais outros 6, então a gente vai ter aí até o final do ano pelo menos uns 12 em construção, né? E até o final do próximo mandato, desse que a gente está entregando, mais que a gente vai dar início de obras, a gente deve chegar a algo em aproximadamente uns 20 céus. Nunes retomou as agendas de rua nesta segunda-feira, durante a abertura do programa Recreio nas Férias. O primeiro compromisso público ocorreu no Céu Feitiço da Vila, na zona sul da capital paulista. Já o governador do estado, Tarcísio de Freitas, está de recesso desde o dia 27 de dezembro. Ele tirou 15 dias para viajar com a família aos Estados Unidos e volta no próximo sábado, dia 11 de janeiro. Enquanto isso, o vice, Felício Ramute, assume o posto. Vocês participaram de bastante sabatinas que nós fizemos aqui com os candidatos à eleição. Toda vez que a gente perguntava sobre a possibilidade de aumento de passagem aqui em São Paulo, imagina, não, a gente não vai aumentar, a nossa política vai segurar, as contas a gente consegue organizar, pois chega o dia 6 de janeiro que acontece, a passagem aumenta. Gani, como é que isso bate para o eleitor, embora São Paulo estivesse sem reajuste já há algum tempo e isso em algum momento fosse acontecer? Olha, Evandro, é claro que ninguém gosta de aumento de preço, mas esse aumento de preço era necessário. A inflação está aí, né? Não ajustava desde 2020, estava congelada há muito tempo, o ônibus precisa andar. Agora, eu também entendo a posição do atual prefeito de São Paulo, porque se ele fala isso durante o processo eleitoral, ele perde a eleição. Né? Aliás, a eleição foi extremamente acirrada. Exato. Então ele tem que ser pragmático, é do jogo. Eu acredito que até o próprio eleitor entenda isso. Bom, o eleitor vai deixar passar, vai passar um paninho diante do acirramento das eleições, hein, Fábio Piperno? Só aquele eleitor que quer ser enganado, eu acho que vai. Agora, o eleitor que se incomoda com mentiras que os políticos contam, ele vai... Mas, ô Piperno, imagina o seguinte, algum político em campanha vai falar, não, eu vou subir o ônibus, vai ser a minha primeira medida. Perde a eleição. Mas, ô Piperno, será que os eleitores que, então, acreditaram que o preço da picanha e da cervejinha ia diminuir, estão satisfeitos? Eu acho que no primeiro ano diminuiu. Então, em 2023, é possível que eles tenham ficado, sim. Então, em 2024... Agora, tem uma coisa. Em relação ao preço da picanha, não é o governo que vai falar, ó, vamos subir ou vamos baixar. Exatamente. Agora, o ônibus, sim. Não, exatamente. O ônibus, sim. É aí que está, exatamente. Você tocou num ponto crucial. Então, o prefeito Ricardo Nunes, ele não tem muita opção. Eu concordo com o Alan. Jamais, durante uma campanha eleitoral, ele vai dizer que vai aumentar o preço de uma passagem de ônibus. Ele disse que iria tentar fazer ao máximo para manter, porém, ele sempre deixou claro que não tinha reajuste por mais de 4 anos. E agora, diante dessa economia no país, que está descontrolada em razão do governo federal, a alta do dólar irá influenciar... A alta do dólar, Piperno, irá influenciar de uma forma muito grande a questão do diesel. E você, com o diesel mais caro, você com insumos mais caros, automaticamente o preço da passagem vai se tornar mais caro. O diesel não subiu em 2024. E é também importante, Piperno, você precisa entender que é importante, até para o nosso telespectador compreender que o preço da passagem é feito com base na expectativa de quantidade de usuários. É um cálculo, Cine, que é feito com base numa tabela da Artesp, aqui no caso de São Paulo, que ele fala, olha, quantos usuários vão pegar, qual é o preço da unidade desse usuário por quilômetro rodado e a quantidade de insumos. E eles criam uma média. É por isso que eles conseguem manter durante determinado tempo o preço da passagem. E aliado a isso, a prefeitura ela subsidia essas concessionárias. Só que também, paralelo a tudo isso que a gente está dizendo, nós estamos diante de investigações de pelo menos 2 empresas que supostamente tem ligação com o crime organizado, com desvios de milhões de reais. Então, é um cenário muito complicado, assim, que o atual prefeito Ricardo Nunes enfrenta. O cenário não é fácil, ninguém disse que era. Agora, isso foi perguntado para ir na campanha. Mas qual resposta que ele daria, Piperno? Não tem outra resposta. Ele vai poder dizer o seguinte, olha, vamos avaliar. Mas o prefeito disse... Porque aí está o negócio. Arrematem. Então, porque veja, a tarifa de ônibus de São Paulo, hoje, mesmo com esse reajuste, é a
8ª maior entre as capitais. Ou seja, São Paulo custa 5, em Florianópolis chega a 6,90. Então, o que está sendo cobrado aqui em São Paulo não é algo absurdo tal, em relação às demais. O problema é que é a forma como foi vendido isso na eleição.